Queridos, tudo bom? Como é que estamos? E aí, turma do pré-técnico, show de bola, feliz em me ver novamente? Claro que sim, né? Estamos aqui para mais uma aula, né? Volto a enfatizar a importância de estar em casa neste momento, estudando, ok? E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, apesar de não estar no material, mas que é importante para a redação, para a vida, para redigir textos. Então, eu gosto de trazer isso sempre para os meus alunos. Depois, lá no grupo, eu vou disponibilizar exercícios para vocês, tá? Hoje, vamos falar sobre acentuação, beleza? Ah, desculpa, o erro foi meu? Bom, desculpa, foi um erro técnico da professora, né? A pessoa não apertou, vocês já me conhecem, não tenho trauma, é porque a pessoa, assim, está muito acostumada, só que não, com câmeras, então vocês não vão reparar esses detalhes, né? Só, sei que vão, para de rir, não tem graça. E eu estou falando isso para você que está assistindo, pode parar de palhaçada. Vamos lá, acentuação gráfica. Poxa, professora, esse negócio de acentuação, isso não é de Deus. Isso não vai dar certo, é muita regra para gravar. Ai, meu Deus do céu. Mas, como sempre, titia fala para vocês, tudo tem macete, né? É difícil, mas a gente tenta melhorar. E eu vou tentar trazer para vocês da melhor forma, como sempre, né? Aprendemos funções da linguagem assim, ó, brincando. A última aula foi sobre plural dos compostos, sobre substantivo, e vimos que foi tranquilo também, eu espero, né? Se não foi, vocês vão falar. Vamos lá. Acentuação gráfica. Bom, foi demais, deixa eu voltar aqui. Bom, primeira regrinha. Levam acento os monossílabos tônicos terminados em A, E e O, seguidos ou não de S. Primeira coisa, monossílabo. O que é, aqui eu estou falando monossílabo no masculino porque eu estou falando de vocábulo, mas eu posso falar a palavra monossílaba. O que é uma monossílaba? Mono, uma sílaba, só tem uma sílaba, tá? E tônica, olha aqui, forte, tá? Sílaba mais forte. Então, levam acento os monossílabos tônicos terminados em A, E e O. Prestem bem atenção. A, E e O, que vai servir, vai me ajudar a gravar das oxítonas, que é bem parecida, tá? Então, acento das monossílabas terminadas em A, E e O. Para ser monossílaba, é óbvio que ela tem uma sílaba. E aí, eu tenho alguns exemplos, né? Pá, fé, nó, gás, pés, pós e por aí vai. Show? Facinho assim, né? Levam acentos oxítonos. Lembram que eu falei que é bem parecida a regra? Terminados em A, E, O, seguidos ou não de S, só que eu tenho o em e ens, tá? Então, exemplo, cajá, oxítona. Já falei na outra aula, mas eu falo o ano inteiro. Vamos recordar. Oxítona é quando a sílaba tônica mais forte é a última sílaba. Eu vou aqui para o quadro para eu mostrar uma coisa para vocês. Vamos lá, prestem atenção. Vou botar aqui, ó, oxítona, tá? Gosto de fazer esse macete aqui para alunos que ainda têm dúvida, tá? Poxa, professora, eu tenho dificuldade. Então, ó, olha o detalhe aqui. Proparoxítona. Não parece que eu escrevi isso? Então, oxítona é a última, paroxítona a penúltima e proparoxítona a antepenúltima. Então, café. O que ela é? É a sílaba mais forte. Fé, oxítona. Beleza?
Máquina. Máquina. Qual é a sílaba mais forte? É a antepenúltima, proparoxítona. Apesar de não estar falando disso, vamos voltar e vou falar sobre aquela que não tem acento. Como é que eu vou saber a sílaba mais forte? Cabelo. Ih, professora, como é que eu vou saber? Bom, eu costumo dar o exemplo do aluno chamar, mas estragam sempre o meu exemplo, né? Porque o povo tem uma mania de chamar diferente. Né? Se eu estivesse na aula, eu ia falar, professora, eu não chamo assim. Tá, mas agora você vai chamar desse jeito. Você chega no portão do cabelo, o cara se chama cabelo, olha que legal. E você chama cabelo. Qual é a sílaba mais forte? B. Não, aí eu falo assim, eu não falo assim, professor, eu falo cabelo. Palhaçada. Para palhaçada, que antigamente não se chamava, na minha época, não se chamava assim. Então, cabelo, você não fala cabelo, cabelo. Não, sílaba mais forte. E vamos falar das paroxítonas e ela é paroxítona e você vai descobrir por que ela não tem acento. Porque ela é terminada em O. E O não vai entrar nas regras das paroxítonas. Vamos falar dela. Deu para recordar então? Beleza? Oxítona, a última sílaba é mais forte. Paroxítona, a penúltima. E proparoxítona, a antepenúltima. Show de bola? Vamos voltar para os slides. Bom, então aqui terminamos as das oxítonas, que já sabemos que a sílaba mais forte é a última, e levam acentos terminados em A, E, O e EM. Beleza? Fácil assim. Levam acento agudo ou circunflexo todas as proparoxítonas. Então, se for proparoxítona, que nós já sabemos que é a antepenúltima, todas as proparoxítonas são acentuadas. Todas! Pelo amor de Jesus Cristo, para de deixar a palavra sem acento. Veja se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. E se for proparoxítona, não tem desculpa, porque a regra é muito difícil de gravar. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Beleza? Não tem como errar. Exemplos. Lâmpada, ela é proparoxítona. Lâmpada, proparoxítona. Êxodo, abóbada, cuidado que não é abobada. Está escrito abóbada. Olha o acento. Abobada é você, que não presta atenção quando lê. Abóbada. Então, ó, construção arqueada, para quem não sabe o que é, tá? É uma construção toda arqueadinha. Rápido, córrego, beleza? Proparoxítona. Por que o câmera está rindo? Vamos lá. Você, aluno, não está rindo, eu tenho certeza. Continuemos. Levam acentos paroxítonos terminados agora, né? É que são elas. Eu até botei ali no quadro, mas nem vai precisar, câmera. Continuem comigo aqui. O macete é esse aqui. Vamos falar assim, ué, a aula de biologia? O macete das paroxítonas. São acentuadas paroxítonas. Para você saber se ela é acentuada, você vai gravar o seguinte. Ônus. Pés. Rã, num, lixão. Fala junto comigo aí. Presta atenção. Vai lá. Ônus. Pés. Rã, num, lixão. Ué, que é isso? Que maluquice é esse? A professora surtou. Ainda não. Vou sobreviver. Mais de tom oral, que a gente vai mostrar também. Mais de tom. Beleza? Para eu saber, são acentuadas as paroxítonas. Que doideira é essa aqui? Escreve-se no caderno aí, mãe. É maluca essa professora. Não, vamos ver. Eu não falei ônus, PS, rã. Tem o restante mais à frente. São acentuadas paroxítonas terminadas em on. Vejamos. Próton. É uma paroxítona terminada em on. Elétron. Nêutron. Paroxítona terminada em on.
Os, pelo amor de Deus, não vai falar ônibus, porque toda hora que eu falo os, quando eu peço exemplo na sala de aula, a pessoa fala ônibus. Ônibus é proparoxítona, ela não é paroxítona. Não tem como eu não lembrar, gente, porque toda aula isso acontece. Então, os, paroxítona, terminada em us. PS, que muitos esquecem. Paroxítona, terminada em PS. Aproveitando, prestem atenção. Paroxítona por quê? Ah, professora, se eu for separar bíceps, vai ficar bíceps. Não, senhor. Já vou falar sobre separação de sílabas. Não existe sílaba sem vogal. Bota isso na sua cabeça. Não existe sílaba sem vogal. Não existe sílaba sem vogal. Existe sílaba sem consoante, mas sem vogal não existe. Por isso, o PS não pode ficar numa sílaba sozinha. Não pode. Então, é bíceps. Por isso, é uma paroxítona terminada em PS. E não proparoxítona. Se ligou na dica? Preste atenção. Revólver, éter. Paroxítona terminada em R. Olha o bicho aí crescendo. Rã. Imã, não é irmã. É imã. Irmã não tem acento. Irmã. Por favor, não é paroxítona. Tá? Órfã. Paroxítona terminada em an. Show? N, né? Que é num lixão. Olha lá. A loucura da professora. Hífen, paroxítona terminada em N. Tá vendo como é importante eu gravar do ônus, on. On é uma regrinha, N é outra. Álbum, fórum. L, fácil, amável, dócil. I, júri. Caqui, não é caqui. Caqui, cor, é uma cor. Lápis. X, tórax, látex. Ião, órfão, órgão. Beleza? Então, acentuam-se as paroxítonas terminadas em ônus, PS, rã, num, lixão. Simples assim, pegou todas as regras. Tá? E levam os acentos também as terminadas em ditongo. Lembram que eu coloquei lá? Mágoa é uma paroxítona terminada em ditongo. Vamos revisar o que é um ditongo. É o encontro de uma vogal mais uma semivogal na mesma sílaba. Pelo amor de Jesus Cristo, encontro não é eu aqui, o outro lá na China, né? Ah, encontro o primeiro A que encontrou com o outro A. Não, encontro juntinho, grudadinho, aquele encontro romântico, tá? Então, ditongo é bem romântico, fica todo mundo na mesma sílaba, tá? Então, ó, mágoa, régua, história, tênue, ódio, beleza? Terminada em ditongo. Cuidado com os prefixos terminados em I e R. Por quê? Nós não falamos que era ônus, PS, rã, num, li, ó, rã, o R de rã, I de lixão. Aí você vai falar assim, poxa, semi é aberto, então semi tem acento. Não, tá? Cuidado que os prefixos não têm acento nesse caso. Beleza? Cuidado, ó, este aqui costuma cair em prova. Pegadinha de prova. Então, fiquem atentos. Pólen, hífen. Por que acentuado? Paroxítona terminada em N. Terminada em N. Mas não se acentuam os terminados em ENS. Não existe esta regra. Então, quando pólen vai para o plural, perde o acento. Quando o hífen vai para o plural,
perde o acento. Beleza? Então, não se acentuam paroxítonas terminadas em ens. Não, não existe essa regra. Não está no ônus, PS, ram, num, lixão. Não tem ens, não tem. É só você lembrar da regra. Então, hífens, não tem NS lá na regra. Tem NS? É NS? Não tem. Itens, germens, pólens, imagens, essas palavras não possuem acento. Então, cuidado, porque na prova eles costumam colocar, tá? Uma questão que a galera, ó, escorrega. Beleza? E lembre-se de que o tio não é um acento, mas ele é marca de nasalidade, não é acento gráfico. Acento gráfico é acento agudo, circunflexo e acento agudo, grave e circunflexo. Grave é aquele indicativo de crase, que é para o lado de lá, ok? E acento agudo para o lado de cá. Falaremos sobre o acento grave e indicativo de crase em uma outra aula, beleza? Agora vamos falar do novo acordo. Poxa, professora, mas mudou um monte de coisa aí. Teve gente que já falou que tiraram todos os acentos. Que maravilha seria, né? Você nem ia se preocupar mais com isso. Pois não é bem assim. Outros falaram, não tem mais acento em todas as palavras terminadas em E. Não é nada disso. Preste atenção que não é nada disso, tá? E por que a importância de eu trazer a acentuação para vocês? Falei sobre a produção de texto, né? Quanto isso é importante, você vai ter que fazer redação, você tem que saber, eles vão cobrar um novo acordo. Para você no dia a dia, é importante você saber a acentuação. Muito importante. Para a prova objetiva também. Então, eu estou contribuindo agora tanto para a prova objetiva, esta aula está contribuindo, como para a redação. Leva acento a vogal tônica dos ditongos abertos E e OI quando vocábulos oxítono ou monossílabos. Então, ó, anéis, papéis, lençóis, herói. Ué, professora, mas eu ouvi aí uma parada aí que não tem mais acento, E e OI, não tem mais, caiu o acento. Olha, eu acho que ele caiu, morreu, passaram por cima e esqueceram de me contar, porque não é nada disso, tá? A regrinha que mudou é o seguinte, o EL também leva o acento, o E e o OI não são mais acentuados quando aparece em paroxítonas. É só nas paroxítonas. Nas oxítonas e nas monossílabas continuam com acento. Então, cuidado com isso. Então, anéis, papéis, lençóis, tudo continua com acento. Não mudou nada aqui, tá? Antigamente, a regra era o seguinte, todos os ditongos abertos, EI, OI e EL, todos são acentuados. Agora não. Esses permanecem com acento, mas a das paroxítonas, que eu sei o que é, aquela em que a penúltima sílaba é acentuada, não recebe mais acento, tá? Então, quando aparece nas paroxítonas, vamos ver, tá? Ideia. Ideia não tem mais acento. Por quê? Ideia é uma paroxítona, o E está na paroxítona, então não é mais acentuada. Apoio. Apoio também não leva mais acento. Jiboia, que você escreve aí volta e meia, também não leva acento. Assembleia, tem um monte aí escrito ainda com acento, não leva mais acento. Então, vamos enfatizar. EI e OI nas paroxítonas não são mais acentuadas. Beleza? E só para voltar aqui para mostrar para vocês, agora o ditongo aberto EL continua com acento normalmente, tá? Chapéu, véu, ilhéu, nada mudou. A única regrinha que havia mudado era do EI e do OI. E só nas paroxítonas. Fechado?
Observação. Quando esses ditongos não estiverem na sílaba tônica, não levam acento. Lembra que na última aula nós falamos sobre o plural dos diminutivos, né? Vou aproveitar, vou até puxar para essa aula. Pastéisinhos. Lembra que a gente pega pastelzinho, qual é o plural, né? Pega o pastelzinho, bota ele no grau normal, pastel. Pega pastel, põe no plural, pastéis. Mas pastéis tem acento. Pastéis tem acento. Mas cuidado, quando for para o diminutivo, esse E não vai ter mais acento. Beleza? E aí, tira o S e fica zinhos. Então, é pastéisinhos. Porque a sílaba mais forte aqui é o zinhos. Zinhos. E não o E. Apesar de ser um ditongo aberto. Não leva acento. Beleza? Levam acento o I e o U dos hiatos quando? Essa aqui é a regrinha, que eu acho a regrinha que eu tenho que ter um pouquinho mais de atenção, porque ela é cheia de caminhos, tá? Cheio de sub-regras, vamos dizer assim. Então, essa regrinha do I e do U, dos hiatos, que é hiato? Ditongo são uma vogal, uma semivogal na mesma sílaba. Cão, não é isso? Estão na mesma sílaba, o A e o O. Quando eu falo sa, u, de, o A e o U, quando separa a sílaba, eles se separam. Então, eu tenho um I, ato, tá? Aí eu tenho uma vogal mais uma vogal. Então, levam o I e o U dos hiatos quando forem tônicos, então tem que ser tônico, tá? Vierem precedidos de vogal, ou seja, antes deles virem vogal. Formarem sozinhos ou com S sílabas, tá? Não forem seguidos de NH. Vamos ver na prática que fica mais fácil de entender, tá? Juízes. Por que que o I aqui tem acento? Vamos lá, primeira regra. O I e o U tem que estar sozinho na sílaba ou seguido de S. Tá sozinho? Formou hiato com a vogal anterior? Sim ou não? Sim, formou hiato com a vogal anterior, quer dizer, é precedido de vogal, porque o hiato, é óbvio, tá? Por isso levou acento. Miúdo, a mesma coisa. O U tá sozinho? Tá. Precedido de vogal? Sim. Beleza, tá? Faísca, a mesma coisa. O que acontece? O I está sozinho na sílaba? Ou seguido de S? Não está sozinho, mas está seguido de S. E faz hiato com a vogal anterior? Sim, por isso ele é acentuado. E eu botei balaústre. Quem não souber o que é balaústre são aquelas colunas, tinham muito nas obras antigas, aquele local que você segura o ônibus, é um balaústre, tá? E juiz? Poxa, professora, e por que juiz não tem acento? Simples. O I está sozinho na sílaba? Não. Está seguido de S? Também não, isso é um Z. Ele até forma hiato com a vogal anterior, mas ele quebrou uma regra. Vou dar um exemplo. Meu marido se chama Luiz, mas é Luiz com Z. Luiz com Z não tem acento. Por que Luiz com Z não tem acento? Luiz. O I está com Z. Mas se fosse com S, teria acento? Sim ou não? Sim. Por quê? Luiz vai estar, ele não vai estar sozinho, mas ele está seguido de S, faz hiato com a vogal anterior. Para quem tinha dúvida aí do Luiz com Z, Luiz com S, por que um tinha acento, por que o outro não tinha? Viu? Eu tenho que explicar isso pro meu marido, a coisa é complicada. Por que o dele não tem, por que tem nome que tem? Aí, sobra para mim. Raul, mesma coisa. O U não está seguido de S, é um L, não serve na regra. Sair. E rainha, por que não tem acento, professora? Porque eu já sei. Não, você tem que saber a regra. Tudo bem que você sempre escreveu rainha sem acento. Fala assim, professora, não é só rainha, tem um monte de coisa que eu escrevo sem acento. Esse é o problema. Porque ele está sozinho na sílaba, ele forma hiato com a vogal anterior, mas ele vem depois o quê? NH. Quebrou uma regra. Ou seja,
Aqui, meu filho, a regra do i, do u é... Vamos botar a regra do ui? A regra do ui. Ui! Ui! A regra do ui tem que seguir, você tem que seguir todas as regrinhas, amor. Quebrou uma, já era. Então não pode quebrar, amiga. Aqui é igual regime militar. Tem que seguir, tem que ser tônico, tem que ser precedido de vogal, tem que estar sozinho ou com S, e não pode ser seguido de NH. Quebrou uma regra, meu filho, manda embora, não serve, não pode ter acento. Acabou. O acento não pertence a ele. Beleza? Gravamos a regra do UI. Acabei de criar agora, porque tem essas maluquices. Crio na hora. A regra do UI. Tá? Ali tá I e U. Agora eu vou até mudar meus próximos slides. A regra do UI. Tá bom? Não sei porque que o câmera fez assim. Depois tenho que averiguar isso. Vamos lá. Não são mais acentuados o I e U. Olha agora as exceções. Tônicos dos hiatos quando precedidos de ditongo. Em vocábulos paroxítonos, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Não tinha aquela regrinha do UI, que nós acabamos de criar, do UI, U ou I, né? Nós temos uma exceção. Apesar de termos aquelas regras, quando estiver nas paroxítonas e antes dele vier um ditongo... Gente, olha só, deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Vocês sabem que eu gosto de contar historinha, né? Então, eu não posso mexer muito não, tem microfone, gente. Aí estou me sentindo a repórter do Jornal Nacional. Olha só, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Era uma coisa linda, um casamento perfeito, sabe? Então, é assim, ui, né? Aí tem ditongo, gente, aqui não pode ter trio. Triângulo amoroso não rola, não pode. Então, se rolou triângulo amoroso, não tem mais acento. Preste atenção. Baiuca, tá? Que é um local onde se vende vinho a varejo. Baiuca. Antigamente tinha acento, porque entrava na regra do I e do U. Mas por que que não pode mais? Tá sozinho na sílaba? Sim. Formou hiato com a vogal anterior? Sim. Só que o que que eu tenho aqui? Um ditongo. Olha o triângulo amoroso aqui, ó. Pode não, gente. Não pode esse negócio de triângulo. Aqui na minha aula eu só prego fidelidade. Então, tem triângulo amoroso, não tem mais acento. O ui é sozinho, beleza? Casalzinho, gravou aí, acabei de criar, gravou a história. Então, não vou errar mais. Feiura, aquilo que algumas pessoas têm, que não é o caso dos meus alunos, porque são todos lindos. E nem eu, que sou maravilhosa, apesar desse cabelo não estar muito bom, mas está tudo certo, né? Então, feiura. O que aconteceu? Tá sozinho, coitado, mas tem um casalzinho ali, não pode, ele só casa com isso sozinho, né? Hiato com a vogal anterior, e não precedido de ditongo. Não tem mais acento. Boiuna. O que é boiuna? Nada de chamar ninguém de boiuna, porque boiuna é uma cobra grande, tá? Então, por favor, nada disso. Também não tem mais acento. Beleza? Gravamos a regra? Show de bola. Da mesma forma, os hiatos o e e não são mais acentuados. Então, se você já não colocava acento, ó, que legal, vai continuar sem colocar. Então, vou, nada disso, enjoo, perdoo, abençoo vocês, leem, deem, vem, creem, nada disso. E o não tem mais acento. Gente, isso é até triste, porque eu não sei falar francês. Mas para gravar essa regra aqui, que antigamente tinha acento, eu falava, gente, acentuam-se as palavras, vou ensinar vocês a falar francês. Cré de lever. Não é francês não, gente, é português mesmo, é palhaçada. Cré de le e ver, que é crem, dem, lem, vem. Só que agora não tem mais acento. Então, e ou não tem mais acento, tem nada de ficar tentando ou enganando que está falando francês, tá? Vai na língua portuguesa mesmo e não tem mais acento. Fechou? Observação. Não existe mais acento diferencial em palavras homógrafas. O que são palavras homógrafas? Tá? Homo, não é sabão em pó, neste caso. Até porque homo com sabão em pó não é com H, tá? Mas significa mesmo, tá? Mesma grafia. E aí, quando estudarmos palavras homógrafas, vamos falar das homógrafas homófonas, tá? Que tem os mesmos sons, mas não é para essa aula agora,
tá? Então, palavras homógrafas. Mesma grafia, mas significados diferentes. Então, antes do novo acordo, nós tínhamos estas palavras, tá? Que nós chamávamos, para diferenciá-las, nós colocávamos o acento gráfico, né? Para preposição, para diferenciar de para verbo. Então, verbo tinha acento e a preposição não. Pelo, que era por mais o, para diferenciar pelo, substantivo, pelo de animal. Polo, substantivo, para diferenciar de polo, contração fora de uso, de por mais lo, que nem se usa mais. Pera, né, substantivo, para diferenciar de pera, grafia arcaica da preposição. Agora, tá, com o novo acordo, não tem mais acento diferencial, tá? Não existe mais acento diferencial nestas palavras, beleza? Agora, independente para o que você for escrever, você vai escrever para, tanto para preposição como para verbo, sem acento. Não tem mais acento, tá? Mas, tá? Nós temos os que permanecem. E aí, venham comigo. Deixa eu apagar aqui. Né? Olha o macete da exceção. Assim. Então, olha só, o acento diferencial não existe, mais naquelas palavras, tá? Para diferenciar uma da outra, exceto essas aqui. Então, você vai gravar assim, ó. Ó como é que fica fácil. Vem, tem, pode por forma. Vem, tem, pode por forma. Vou explicar. Olha para cá. Vamos lá para o slide. Ó, permanece em pôde e por para diferenciar pôde no passado de pode no presente. Então, olha só. Pôde e pode. Pôde no passado permanece com acento para diferenciar de pode no presente. Então, este acento diferencial permanece. Por preposição, para diferenciar de por verbo. É para ele pôr isto sobre a mesa. Por verbo, tá? Eu fiz tudo isso por você. Aí, preposição, não terá acento. Beleza? Estes acentos diferenciais permanecem. Além disso, se diferenciam por acento as formas. Ó, olha o vem e o tem. Vem no singular, de vem no plural, não é de ver, é de vir, tá? Porque de ver é ele vê, eles veem. E não tem mais acento. Tem, gente, isso aqui em redação toda hora é um tormento. Pelo amor de Deus, coloque na sua cabeça. Tem no singular sem acento, tem no plural com acento, ok? Então, ó, vem, tem, pode pôr, depois vou falar da forma. E contém, não tem o tem? Contém eu também vou ter acento, só que cuidado. Neste caso, para diferenciar, eu coloco o acento agudo no singular e o circunflexo no plural. Inclusive, acho que foi na nossa primeira ou segunda aula deste ano que teve um aluno que fez um questionamento deste e eu mostrei para vocês e expliquei o motivo, beleza? Por que que neste caso aqui tinha acento. Lembram que oxítona terminada em tem acento. Então, aqui é uma oxítona. Por isso, ela tem que ser acentuada. E eu diferencio pelo agudo e circunflexo. Ué, professora, e por que que tem neste caso não entra? Porque tem não é oxítona.
Tem, é monossílaba. E a regra da monossílaba é só A, E e O. Não entra em. Cuidado que isso também já foi questão de prova. O aluno acha que aqui ou aqui tanto faz, a palavra monossílaba, ela entra na regra da oxítona. Não, por isso nós temos uma regra específica para monossílaba. Monossílaba tem uma sílaba só. Para ser oxítona e para entrar na regra da oxítona, tem que ter mais de uma sílaba a palavra. Beleza? Fica ligado aí nesta dica. Cuidado, hein? Muita gente erra isso na prova. Deu para entender agora aqui? Se tiverem dúvidas, já sabe que estarei a postos, né, no dia da nossa aula. Acento diferencial opcional. Olha a forma. Vem, tem, pode pôr forma. Lembra da forma? Então, a palavra forma, né, de formato, a palavra forma de formato, da palavra forma de bolo, né? Então, para diferenciar, é opcional. O que é uma coisa opcional? Eu posso ou não colocar o acento. Simples assim. Então, amores, para ficar mais fácil, se eu posso ou não, não coloca acento nenhum. Seja feliz, tá bom? Pega a forma e a forma, não coloca mais acento e ninguém vai ficar triste com isso porque é opcional. Fechado? Assim fica mais fácil. Mas, de qualquer forma, vocês vão lembrar que é opcional. Tá? A regra diz isso. Bom, não existe mais o trema em língua portuguesa para marcar os grupos átonos ge, gui, que e gui, tá? Então, tranquilo, linguiça, equino, não tem mais trema. Aí fica que as criaturas de Jesus Cristo. Ah, sim, então agora eu falo linguiça. Não, inteligência. Você continua falando linguiça. Não muda, a fonética continua. Não é para falar linguiça, tá bom? Só perdeu o trema. O que é trema? Aqueles dois pontinhos que na minha época se usava muito, como vocês nasceram depois de sair, acho que nem lembro que isso existiu algum dia. Mas de qualquer forma, vocês já sabem que não tem, tá? O acordo prevê que o trema seja mantido em nomes próprios de origem estrangeira, tá? Então, ó, Miller, milleriano, tá? Então, esses permanecem de origem estrangeira. No Brasil, não existe mais trema, tá? Não é para colocar os dois pinguinhos. Se liberta. Aí eu não colocava. Que ótimo, continue sem colocar. Tá? E aí, acabamos, gente, acabamos a nossa aula, olha que legal. Tá? Antes de passar a mensagem ali que eu trago para o final, quero dizer para vocês o seguinte, vamos lá. O que nós aprendemos hoje? Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O e ENS. As monossílabas terminadas em A, E e O, tá? As proparoxítonas todas são acentuadas. E as paroxítonas são aquelas da loucura da professora? Ônus, PS, rano, lixão, mais de tango, beleza? E oi não tem mais acento, somente nas paroxítonas. Regra do UI, que eu acabei de criar aqui nesse vídeo, gente, que lindo! Você aprendeu? Tem que seguir aquelas regrinhas, não pode vir NH depois, tem que formar hiato com a vogal anterior, tem que estar sozinho na sílaba ou seguido de S, e já sabe que se tiver aquele negócio de trio ali, não rola, né? Se vem antes, vem de tongo, manda ele pastar que não tem acento. Beleza? Acho que daí deu para dar um resumo da nossa aula, tá? Então eu deixo para vocês uma mensagem, como eu deixei na última aula, não desistem dias ruins. Nós estamos aí, nesse momento aí do coronavírus, né? Lute pelos seus sonhos. Então, se você está em casa, falei na outra aula e volto a enfatizar, aproveite este momento para estudar. Você não pode ir a lugar nenhum, tá? Se você quer vencer, se você quer realizar seu sonho, para de ficar só dormindo, vai estudar. O curso está te dando esta oportunidade, os professores estão aqui se dispondo a gravar as aulas para vocês. Não tem desculpa, tá? Você só vai ficar para trás, você só não vai passar no que você quer se você não quiser, tá? Então, aproveite esse momento, veja como uma oportunidade.
fique em casa, comece a estudar, se dedique, faça os exercícios, tire as suas dúvidas lá com os professores, tá bom? Só assim, aquele povo que está dormindo, que está achando que é brincadeira, que está deixando o tempo passar, quando acabar tudo isso, porque vai acabar, um dia passa. E aí, eles vão ficar para trás e você vai sair na frente, tá bom? Então, eu peço que vocês fiquem atentos aí para assistir a nossa próxima aula, tá? Fala lá nos comentários, deixe seu nome lá nos comentários e pode ir lá falar se você está gostando das aulas, não só da minha, mas de todas as outras, tá? Já falei, podem dizer que eu sou linda, maravilhosa lá, não me incomoda, adoro elogios, nada de falar mal, vou ficar aborrecida. Pode mentir um cadinho, entendeu? Diz que eu sou legal, essas coisas. E fala bem da aula, não só da minha, o que eu falei. Fala bem das outras aulas, comentem o que vocês estão aprendendo. Se tiverem dúvidas, mencionem ou mencionem lá também. Nós vamos ter o nosso horário, vou estar disponível lá no horário da aula para possíveis dúvidas. Depois, vou colocar dessa aula os exercícios lá para vocês poderem fazer, porque este assunto não está na apostila. Então, eu mandarei pelo grupo para vocês, beleza? Até a próxima aula e um beijinho para vocês, longe de coronavírus.